A gente deu um tempinho com o Sukuna e voltamos para saber o que está acontecendo com os mocinhos. Então fica aí porque o review desse capítulo está sensacional. Mas antes de começar, se você ainda não baixou o YouCine, cara, é esse o momento. Dá um pause nesse vídeo, clique no link que está aqui embaixo e baixe esse aplicativo porque é de graça. Eu não sei por quanto tempo vai estar de graça, então baixe logo, cara. Aproveita essa oportunidade, porque lá você consegue ver filmes, séries e animes que você não consegue encontrar em mais lugar nenhum. Eu vi até mesmo o filme de One Piece por lá. Então se você quer ver essas coisas, clica no link aqui embaixo e instala na sua TV, no seu celular ou no seu computador, beleza? Dito isso, vamos a esse review. A gente começa com o Kubo, reino da prisão, onde o Satoru Gojo está, e também mostrando quantos pontos o Suguru Geto tem. Ele provavelmente conseguiu os pontos que o Sukuna conseguiu e que também o Megumi já tinha. E aí o Sukuna provavelmente transferiu tudo o que ele tinha para o Suguru Geto. Interessante aqui é que a Kogane, ou o Okogane, acabou reconhecendo o Suguru Geto e não o Kenjaku. A gente está aqui com o nome do corpo em que ele está habitando. Depois disso, a gente vê que o Kenjaku tentou adicionar uma regra. E uma regra que com certeza o Kogane não ia deixar, que é rejeite a entrada de novos jogadores, a migração, a extinção. Logicamente o Kogane nega, porque isso viola diretamente a regra 7, de fazer com que o jogo do abate fique renovando. Mas o Kenjaku retruca. O Kogane de novo diz que não vai fazer isso e ele começa a explicar o porquê. No Japão, o Tengen é responsável por suprimir o nascimento de espíritos amaldiçoados. E a fim de aumentar a precisão das técnicas de barreira dos diretores assistentes, existem muitas terras sagradas por aí. E dentre eles estão as 4 terras sagradas indispensáveis. Aqui não dá para ver muito bem quais são essas terras, porque a gente está numa versão não oficial, então a qualidade é um pouquinho menor. Por isso que é importante você ver a versão oficial que sai aqui domingo. Mas, ao que tudo indica, a gente tem aqui de novo uma explicação do que o Tengen faz, o quão importante esse cara é. Ele é o mais importante da série até o momento, porque ele diminui a quantidade de espíritos amaldiçoados e ainda ajuda os feiticeiros. E essas barreiras têm como bases aparentemente essas 4 terras sagradas. Isso nunca tinha sido dito. Uma das terras sagradas está centrada no Palácio Imperial, que fica em Tóquio. A outra é a Tumba Estelar, onde o próprio Tengen ficava. Depois temos a terra sagrada do Mausoléu Imperial em Kyoto. Isso daqui também já era esperado, afinal Kyoto é o outro grande polo do mundo Jujutsu. E por fim nós temos a terra sagrada da Montanha Sagrada de Hida. Esse local a gente nunca tinha ouvido falar, mas parece ser muito importante porque ele tem um destaque até mesmo maior do que os outros 3. E pelo que dá pra ver nessa imagem, o Kenjaku aparentemente está nessa montanha sagrada aí, porque dá a entender que ele está aí, né? E nesse meio tempo ele vai conversando com o seu Kogane, que é diferente dos outros, ele tem a marca que o Kenjaku tem. É muito interessante isso. O Kogane, ele é diferente para cada um e esse Kogane tem a marca na testa, então isso é muito legal. Segundo o Kenjaku, o jogo da migração e extinção nada mais é que uma barreira absoluta criada com base na Terra Sagrada, que foi criada pelo Tengen. Na migração e extinção não existe um Game Master, e mesmo se tivesse um cara que controlasse toda a migração e extinção, essa pessoa não seria nem o Kenjaku e nem o Kogane. Na realidade seria o Tengen, embora que naturalmente tenha sido o próprio Kenjaku que tenha criado o jogo do abate ou migração e extinção. De novo, eu gosto de repetir isso daqui porque muita gente acaba confundindo. Migração e extinção, jogo do abate é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Era uma tradução antiga, o jogo do abate, e depois foi corrigida para migração e extinção, mas é exatamente a mesma coisa. Se após o incidente de Shibuya, o Tengen tivesse acabado com essas terras sagradas, a migração e extinção teria se encerrado e todos os planos do Kenjaku teriam ido por água abaixo. Por outro lado, se o Tengen fizesse isso, o ciclo de morte para maldições que aconteciam há 1000 anos atrás iria recomeçar. Então toda a sociedade Jujutsu entraria em colapso também.
Por isso, talvez que o Tengen não tenha feito essa escolha. Enfim, agora que o Tengen está sob o controle do Kenjaku, como foi ele que construiu as terras sagradas, para destruir essas terras sagradas seria muito fácil. Então ele fala para o Kogane: adicione uma nova regra e rejeite a entrada de novos jogadores à migração à extinção. Caso contrário, o próprio Kenjaku destruirá as terras sagradas, o que colocará um fim à força à migração à extinção. Então Kogane aqui não tem muito o que fazer. De qualquer forma, o jogo do abate vai acabar. Então Kogane vai escolher a forma mais longa, mais duradoura para o jogo do abate. Essa é a atitude do Kogane aqui. Eu achei engraçado porque o Kogane consegue entender e discutir as coisas. Eu achei que era como se fosse mais um computador, mas não. Ele entendeu o que o Kenjaku disse, raciocinou e vai tomar a sua atitude. O Kenjaku quer instalar um bug e não importa a escolha que ele fará, nenhuma resultará em uma permanência do jogo do abate. Com isso, o Kogane finalmente decide pôr um fim à migração à extinção. A regra número 13 diz que a migração à extinção será encerrada às 9h09 do dia 18 de novembro de 2018. E essa data aqui é importante, hein? Porque a última vez que a gente viu a data em Jujutsu Kaisen era dia 16 de novembro. Foi quando o Sukuna possuiu o corpo do Megumi e todo mundo ali viu o Sukuna indo embora e tal. Essa foi a última vez que a gente viu uma data em Jujutsu Kaisen. A gente não viu quanto tempo o Sukuna demorou no seu banho, quanto tempo levou para o Sukuna encontrar Iorozu e nem quanto tempo aconteceram as coisas depois que o Sukuna derrotou a Iorozu. Então tudo isso aconteceu entre o dia 16 e o dia 18. Em seguida, o Kenjaku pede para colocar outra regra. Ele pede para concluir a migração à extinção com a morte de todos os jogadores, com exceção de Suguru Geto e Megumi Fushiguro. Caso contrário, ele forçará de novo a quebra das terras sagradas, aí já era o jogo da abate, então Kogane vai lá e aceita e coloca uma 14ª regra. Depois disso, o Kenjaku novamente explica por que ele está fazendo isso, por que ele está dando tantas voltas. Não seria simplesmente mais fácil acabar com as terras sagradas? Isso forçaria o fim automático do jogo do abate, ao invés de sair colocando regras e isso dar até mesmo um prazo da galera tentar prevenir que tudo isso aconteça? O lado ruim de acabar com essas terras sagradas é que a barreira que o Tengen utiliza acabará também. Ou seja, o plano do Kenjaku acabaria não funcionando mais, porque a assimilação com o Tengen desapareceria. Então ele tem que acabar com o jogo do abate sem que ele acabe com as terras sagradas. E em seguida disso tudo, galera, aparece o corpo original do Sukuna. Sim, ainda está conservado, ainda está meio mumificado e dá para perceber pela deformação na cara que esse é de fato o Sukuna e estava aparentemente nessa terra sagrada de Hida. Então tem muita coisa, tem muita história aí por trás que a gente quer saber e que seria muito legal de ser revelado. O Kenjaku vai levar isso daí como se fosse um presente para o Sukuna. Vai que esse corpo represente os últimos 5 dedos que faltam para o próprio Sukuna. Não sei, vai que ele ajude o Sukuna a recuperar parte do seu poder. Mas pelo jeito aqui que o Kenjaku disse, parecia mais uma lembrancinha do que qualquer outra coisa. Depois disso, a gente volta finalmente para os mocinhos e a gente encontra com o Yuyui, que é muito importante para a locomoção de todo mundo. Afinal, ele tem uma técnica de teletransporte. O Yuyui está conversando com a Maki e pelo visto isso é depois do Kenjaku já ter adicionado todas as regras. Na visão do Yuyui e da Maki, agora ficou um pouco mais simples, porque o objetivo deles é simplesmente derrotar o Kenjaku e o Sukuna. Fazendo isso, eles vencem. Enfim, acabou. Mas é lógico que o Yuyui percebe falar é fácil. É como se você dissesse que mataria o Satoru Gojo, alguém que é quase impossível de se matar. E a resposta da Maki aqui foi animadora. Ela disse que Satoru Gojo irá retornar. Enfim, depois disso, a gente troca para agora a Yeiri, que diz que esse é o limite
da técnica dela. Mas a Anjo retruca aqui, fala que não é para se preocupar, porque naquela hora que ela sofreu o dano que o Sukuna deu, ela teria morrido de qualquer jeito, então ela tá no lucro. A gente vê então o que aconteceu. A Anjo estava caindo do prédio, bateu ali no alambrado, mas antes de acertar o chão, veio alguma coisa que amorteceu a queda da Anjo. E a gente descobre que era o Amai. Agora sim, eu falei que esse cara tinha alguma coisa de diferente, que ele tinha um poder, afinal ele conseguiu subir um prédio de sei lá quantos andares facilmente. Então, tava na cara que ele tinha algum poder e ele utilizou aí para amortecer a queda da Anjo, salvou a Anjo. Então foi bem interessante aqui o que eles fizeram. Além disso, a Anjo também relata que ela não sabe dizer ao certo, mas ela se sentiu bem estando ao lado do Takaba. E aqui, cara, a gente pode ter visto o Takaba utilizando sua técnica amaldiçoada sem ele nem mesmo saber. De novo, ele não tem consciência, ninguém tem consciência de como funciona a técnica do Takaba. Então, inconscientemente, ele pode ter salvo a Anjo. Afinal, ela diz que nem sabe o que aconteceu aqui e ela estava com um ferimento realmente muito grave. Então, a conclusão mais lógica aqui é que o Takaba acabou salvando uma das personagens mais importantes de toda a história, sem nem mesmo saber. Depois disso, a gente vê que quem está ao lado da Anjo é o Yuta. E ele já mete logo a direta nela. Ele fala que na situação atual da Anjo, ela não pode mais participar das lutas. A situação dela realmente está bem crítica. E eu não sei aqui pela qualidade, mas parece que a Anjo está com umas asinhas bem pequenas. Antes ela tinha umas asas grandes e parece que agora ela está bem debilitada mesmo. Mas é melhor a gente ver isso no capítulo oficial, que a qualidade aqui de imagem é um pouco ruim. Enfim, depois disso, ele pergunta diretamente para a Anjo. Ele pergunta se ela pode fazer o que o Sukuna fez, se ela pode trocar de corpo possuindo outra pessoa. E a Anjo responde que não. A única razão para que muitos feiticeiros da antiguidade, incluindo a própria Anjo, aceitassem o convite do Kenjaku é porque nenhum deles sabia como se transformar em um objeto amaldiçoado após a sua morte. Porém, com o Sukuna é diferente. Depois de ter experimentado essa sensação de ter se transformado em um objeto amaldiçoado, ele conseguiu entender e conseguiu utilizar isso ao seu favor. Então o Sukuna aqui é completamente diferente de todos os outros. Ele é o único que consegue utilizar essa forma de possuir outros corpos. Tirando o Sukuna, ninguém mais sabe se transformar em um objeto amaldiçoado. Depois disso, a gente finalmente tem o que todo mundo já esperava. Na minha opinião, eu acho que já deveria até mesmo estar livre. Ela fala que o trabalho dela é libertar o Satoru Gojo. Pô, já tá tarde, né? Deveria já ter libertado. E depois de dizer que essa é a função dela, ainda faz a pergunta sobre o Megumi. O que vai acontecer com o Megumi? A gente não tem a resposta da Anjo nisso aqui, mas a situação do Megumi realmente está muito crítica. Depois dessa conversa, a gente corta para o Amai. Ele dizendo ali que se sente uma merda, porque ele sempre ficava do lado das pessoas fortes e fazia o que era necessário. Ele simplesmente seguia o ritmo das coisas para manter ali os seus status, esse tipo de coisa. E ele tá falando que se sentia um bosta por fazer todas essas coisas. No fim ainda, ele acabou apanhando para as pessoas que ele seguia e que ele dizia ser ali poderosas. E no jogo da Bate ele também acabou fazendo a mesma coisa. Ele acabou se tornando um lacaio daqueles outros dois lá que já sumiram e que são bostas mesmo, que o Itadori derrotou facilmente. Ele está falando tudo isso para o Itadori, e o Itadori está sem as marcas do Sukuna. Cara, o Itadori é bonitão, velho. O Itadori tá muito maneiro. E o Itadori também é gente boa, porque apesar dele dizer tudo isso, que ele é um cara que não presta, o Itadori, ele não sabe quem ele é, quem o Amai é, mas ele confia nas atitudes do Amai. E se não fossem pelas atitudes dele, a Anjo estaria morta. Então ele quer agradecer o Amai pelo que ele fez, e o Itadori está confiante. Eles ainda não foram derrotados. E o Itadori vai derrotar o Sukuna. O Amai, logicamente, sabendo de tudo, fica: pera, cara, como é que você vai derrotar o Sukuna? Ele não tá mais dentro de você. Como é que ele vai lutar? O Itadori diz que isso não importa. Para começo de conversa, o Sukuna nunca o ajudou. E segundo a Ieiri, ela disse que o atual momento do Itadori é como se
tivesse um objeto amaldiçoado dentro dele, só que imbuído de energia amaldiçoada do próprio Sukuna, ou algo assim. Pelo que ele falou aqui, tá meio complicado ainda, não sei se é a tradução, mas parece que nem o Itadori entendeu o que ele quis dizer aqui. Vamos esperar novamente o mangá oficial pra gente entender melhor essa parte. Porém, o que ele fala em seguida, cara, dá a entender que o Itadori vai de novo comer outros dedos do Sukuna, porque ele fala que para matar o Sukuna, ele é capaz de comer qualquer coisa. Então ele não tá nem aí, cara. Se for para ganhar poder, o Itadori aceita qualquer coisa porque ele quer finalizar o Sukuna. O Sukuna já fez ele sofrer demais, então tá mais que certo, né? Tadinho do Itadori. Depois disso, ele encontra com o resto da galera, tá o Yuta, Maki, tá todo mundo reunido e ele fala que tem algumas ideias de como salvar o Megumi. O Yuta também tem, mas não adianta nada falar nesse momento, porque isso só adianta quando o Sukuna estiver incapaz de lutar. Então todos os planos se resumem a fazer com que o Sukuna fique incapacitado. Ao menos é o que deu a entender por aqui. Em seguida, o Chozo dá um livro para o Itadori. E esse é o relatório de pesquisa de almas deixada pela Yuki Tsukumo. Esse relatório foi confiado ao Chozo, assim como também o reino da prisão. E o Chozo fala que talvez isso possa ajudar o Itadori a salvar o Megumi. Afinal, tem ali envolvimento de almas, então pode ser útil para alguma coisa. O interessante aqui é que o Itadori não esquece, cara. Ele é bonzinho demais mesmo. Mas mesmo assim ele bota a mão na massa, por isso que eu gosto do Itadori. E ele pergunta ali sobre os seus irmãos, porque esse livro pode ajudar de alguma forma também os irmãos do próprio Chozo. Os irmãos do Chozo estão como objetos amaldiçoados. É como se a alma de cada um deles estivessem presas em objetos. Então talvez esse livro ajudasse o Chozo a conseguir libertar os seus irmãos de alguma forma. Mas o Chozo fala que não tem problema porque ele diz que enquanto o Itadori estiver vivo, eles viverão também. Enfim, em seguida a gente vê a Yairi lembrando do Satoru Gojo e até mesmo do Suguru Geto. Ela vê que o Satoru Gojo vai educar caras fortes e inteligentes e não vai nunca mais deixar alguém ficar sozinho. Na visão da Yairi, ela sempre esteve ao lado dos dois. Apesar de ser impossível na visão dela se apaixonar ou pelo Suguru Geto ou pelo Satoru Gojo, ela estava ao lado dos dois. O Satoru Gojo foi um grande idiota porque ele nunca esteve sozinho. Mas não dá pra negar que o Satoru Gojo fez um bom trabalho porque reuniu muita gente poderosa aqui e essa galera está finalmente esperando o retorno do Satoru Gojo. E só um adendo aqui que apareceu um cara que faz tempo que não aparece, que é o Togi Inumaki, que já tira uma das dúvidas, porque naquela imagem a gente não tinha certeza se ele tinha perdido os dois braços ou um só, e dá pra ver aqui que ele perdeu apenas um dos braços. Então ele está apto a lutar, até mesmo porque o seu poder não tem nada a ver com o seu braço, ele pode simplesmente sair falando que o poder dele funciona, mas a gente não viu aqui o Aoi todo, é um cara que tá fazendo falta. Enfim, o último quadro aqui é a Yairi pedindo pro Gojo voltar, terminando assim o capítulo de hoje e deixando bem claro que o que eles farão agora é libertar o Satoru Gojo. E teremos capítulo semana que vem, hein? Provavelmente semana que vem nós tenhamos finalmente a libertação do Satoru Gojo. E se for isso eu vou ficar feliz demais porque, pô, faz tempo que o Satoru Gojo sumiu. Quero muito que ele volte e já tô animadaço pro capítulo da semana que vem. Se você gostou desse capítulo aqui, se inscreva aqui embaixo porque eu sempre trago os capítulos de Jujutsu Kaisen em primeira mão. E no domingo vai ter o review do capítulo oficial, com todas as falas ali oficiais, com a imagem oficial. Então se inscreva também para ver esse review, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado e nós nos vemos no próximo vídeo.